Muita gente dizia que o tal do gabinete do ódio estava dentro do Palácio do Planalto, mas precisamente ali no terceiro andar daquele prédio. Mas eu descobri que não estava lá. E eu vou contar para você onde ele fica. Na narrativa dos opositores do governo, incluindo aqueles que se elegeram na esteira do bolsonarismo e que depois mudaram de posição da água para o vinho, como a deputada Joyce Hasselmann, assessores do presidente estavam disseminando notícias falsas durante o horário de serviço. E todos estavam convictos de que havia dinheiro público financiando essa prática. Paralelamente ao inquérito ilegal das fake news determinado pelo então presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, foi criada a CPMI das fake news. No final de 2019, foi aberta no Congresso essa comissão parlamentar mista de inquérito para apurar fake news. Segundo a agência de notícias da Câmara, o colegiado foi criado para investigar os ataques cibernéticos aí que estavam sendo feitos contra a democracia e a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. Além disso, iam investigar também a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores e sobre os agentes públicos. Iam verificar também aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio, e o tal do gabinete do ódio foi a reboque. Tudo isso estava lá nos objetivos da investigação dessa CPMI. E essa comissão era presidida pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. A turma queria ver sangue, né? A deputada Joyce Hasselmann bradava que o assessor especial da presidência da República, o Felipe Martins, era próximo de Eduardo Bolsonaro e também fazia parte desse gabinete. Na época, o deputado e presidente da comissão, o Ângelo Coronel, disse que ia fazer tudo para banir do país as fake news e os perfis falsos. Dizia que não podia mais permitir que pessoas criassem um perfil falso para atacar os seus alvos. Ele tinha que fortalecer a democracia. Só que alguns meses depois de instalada essa CPMI, além da pandemia que, segundo os deputados, prejudicou o andamento dos trabalhos, aconteceram alguns fatos muito curiosos. Um deles foi a descoberta de quem estava por trás de toda essa narrativa de gabinete do ódio e que estava municiando não só os deputados Joyce Hasselmann e Alexandre Frota, como também o MBL, o Movimento Brasil Livre, e o ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito ilegal das fake news lá no Supremo. O nome da figura é Carlos Augusto de Moraes Afonso, mais conhecido como Luciano Ayan. Esse camarada fez várias reuniões com o senador Ângelo Coronel e com a relatora da comissão. Por aí você já vê que essa CPMI de imparcial não tem nada, né? Depois surgiram aqueles vídeos em que a deputada Joyce Hasselmann mandava seus assessores fazerem perfis falsos com CPFs obtidos de forma ilegal. E com ela até hoje nada aconteceu. Absolutamente nada. Enquanto isso, tem jornalista e deputado presos ilegalmente. Esse pessoal de oposição aí ao governo emplacou a narrativa dos robôs para disseminar notícias falsas. E o verdadeiro robô era o tal de Ayan. Ele estava abastecendo aí deputados com material para acusação contendo justamente notícias falsas para tentar desestabilizar o governo. É por isso que essa CPMI, quando for retomada, não vai dar em nada. O sujeito era um manipulador de primeira, né? Transformou todo mundo em fantoche. E você vê que o objetivo da CPMI lá no início era um, e depois virou perseguição a apoiadores do presidente, como parece que acontece também com aquele inquérito ilegal das fake news lá do Supremo.
O Tribunal Superior Eleitoral já rejeitou os pedidos do PDT de cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, que insistia na tese de que tinha havido abuso de poder econômico por suposto disparo de mensagens. Só que os ministros entenderam que não havia provas. Além de tentar anular a eleição com a impugnação da chapa Bolsonaro-Mourão, toda a esquerda brasileira tenta emplacar essa narrativa do gabinete do ódio. Já vem fazendo isso há algum tempo. Agora, depois de um artigo publicado ontem na Folha de São Paulo, a gente descobriu que uma parte aí desse gabinete do ódio está localizada dentro da redação desse jornal. Você deve ter visto o artigo, mas de qualquer maneira eu vou mostrar aqui, olha só. O título daquilo que nem se pode chamar de artigo, né, foi Bolsonaro. E abaixo dele cerca de 200 adjetivos que vão desde ignóbil, repugnante e canalha até desqualificado e genocida. Um editor que permite que uma aberração dessas seja publicada mostra que carrega dentro de si um ódio que está presente dentro do coração dos esquerdistas mais radicais desse país. Como carrega também a jornalista Marilis Pereira Jorge, que escreveu o tal artigo. Só que eu não sei se eu chamo essa Marilis de jornalista ou de plagiadora, porque nem original ela foi. Há algum tempo atrás, o escritor Rui Castro, que também carrega o mesmo ódio, escreveu um artigo intitulado Novas Definições para Bolsonaro. Segundo o escritor, ele queria colocar alguns epítetos, que são qualificações elogiosas ou injuriosas dadas a alguém, para definir Jair Bolsonaro. Ele havia recolhido 24 deles nos mais diversos veículos. Só que um produtor musical amigo dele, chamado João Augusto, mandou a sua própria lista para o Rui Castro, que a reproduziu no seu artigo. Isso aí que está escrito aí nessa matéria que você está vendo aí, é essa aí produzida, esse artigo aí feito pelo Rui Castro. A jornalista da Folha pescou a ideia, retirou alguns adjetivos e incluiu outros e publicou aí a sua obra de arte. Talvez ela espere que seja indicada para algum prêmio com esse artigo abjeto. Eu tinha dúvidas de que existia mesmo um gabinete do ódio. Agora eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele existe e está na imprensa brasileira.